pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou colecionador de material da Björk e estamos em contagem regressiva agora para o lançamento oficial do 10º disco dela, Fossora. E esse vídeo ele surgiu de uma sugestão de um outro fã da Björk, que é o Christian Assunção. Ele tem um canal aqui no YouTube de leitura e de recomendação de livros que é muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem ele lá também. Só que ele tinha sugerido que eu fizesse uma versão brasileira desse vídeo aqui. E aí eu pensei, bom, primeiro que eu não gostaria de copiar um vídeo, né, de uma outra pessoa. E outra que, geralmente quando eu mostro a minha coleção, eu já dou um contexto ali a respeito do momento em que a Björk estava vivendo, né, de algumas ideias a respeito da produção do álbum. Então eu decidi me inspirar e fazer uma versão com 13 músicas para escutar antes do Fossora. 13 músicas da Björk, é óbvio. E por que 13? Porque a quantidade de músicas que tem no tracklist, que é esse daqui. Não, é porque dia 2 de outubro temos eleição aqui no Brasil e o meu voto para governador e para presidente, vocês já sabem, né? Então fica a dica aí. Eu escolhi essas músicas, né, me baseando no que eu entendo que tem alguma relação com os temas que ela aborda e também com os instrumentos que a gente já sabe que terão no álbum. Então chega de enrolação e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Quando a Björk disse que teria Gaber no álbum, a primeira música que me veio na cabeça foi esse remix do Ghost Digital, que é um projeto do Einar, que já trabalhou com ela no Sugar Cubes e no Kukli. E também ele é dono da loja Smack Lisa. É uma versão pesada de uma música pesada e que eu adoro. Intersecções, formas geométricas, estrutura e tempo rítmico. A Björk já utilizou desses temas para fazer uma correlação entre a formação de cristais e a construção musical. E na última entrevista que ela deu para a BBC Six, ela disse que ela é uma nerd matemática e que ela gosta muito de arregaçar as mangas e trabalhar justamente nesses processos, né? Quando ela vai construir uma música, quando ela vai criar uma música como Atopus. E aí, a hora que ela falou isso, eu já lembrei dessa outra música. Inclusive elas se parecem e tem até um mashup delas rolando aqui no YouTube. Ancorar o seu barco e se sentir em casa onde quer que você esteja. Esse é um tema que a Björk já tem abordado, né, nas suas músicas desde o primeiro disco, só que dessa vez ela está abordando isso de uma maneira diferente, né? Ao invés de ancorar o seu barco em qualquer lugar, ela está falando sobre enfiar o pé na terra mesmo, né, onde você pertence. E além disso também, essa música tem um arranjo de metais lindo, que é também algo que a gente vai ter no Fossora. And this is where I'm staying. This is my home. Um tributo para sua melhor amiga e para o seu país, para suas origens e para sua raiz. Essa música é quase um hino, é o lugar onde ela deseja estar. É o seu paraíso emocional, que é a Islândia. A Björk chamou esse novo trabalho de seu álbum cogumelo, seu Mushroom Album. E ela já utilizou dessa analogia para falar a respeito do amor entre seres humanos. Uma das músicas
músicas do disco se chama Fagurt Erefjordum, que é uma canção tradicional islandesa de uma poetisa do século XVIII, que se chama Latra Björk. E essa não é a primeira música que a Björk lança oficialmente, né, na sua língua nativa. Eu não estou falando de singles, tá? Que era uma canção de Niná, muito famosa também na Islândia. Falando de colaboração, o Serpent with Feet faz participação especial nesse álbum, na música Fungal City, só que essa não é a primeira vez que ele colabora com a Björk. Ele já fez um remix de uma música para ela, inclusive ele já apresentou essa música ao vivo nos shows do Cornucopia, que eu tive a oportunidade de assistir 2 vezes. So I'll sit here and pretend that you're close to me, but I don't have enough clothes to dress all of the people I become. When you're kissing me, when you're kissing me. Sindri e Isadora, os filhos da Björk, também farão participação especial cantando no álbum. Em um outro momento da carreira, a Björk já escreveu 2 canções, uma celebrando e a outra meio que se lamentando ali pela maneira como ela conduziu a maternidade, e ofereceu essa música para os dois. Essas músicas, né? Let's celebrate now. All this flesh on our bones. Let me push you up against me tightly and enjoy. Juvenile, I truly say you are my biggest love. Ainda falando de família, em 2011 a Björk escreveu essa música depois que a mãe dela teve uma parada cardíaca e ficou em coma durante 7 dias. E aí no meio disso tudo foram aparecendo, né, informações sobre a saúde da mãe dela que antes ninguém sabia, como uma dislexia que não tinha sido diagnosticada antes, sequelas de uma poliomielite que ela teve na infância, e aí tudo isso fez com que a Björk olhasse para a mãe dela de uma outra maneira. E aí agora nesse novo disco ela faz uma celebração após a morte da mãe, né, que faleceu em 2018, e o clipe dessa música eu posso dizer assim com toda certeza que é um dos mais bonitos da carreira dela. E se você não concorda com isso, você discorde aí na sua casa. Esperança, beleza, positividade, sininho tocando, clipe gravado na Islândia. Essa música aqui eu gosto muito dela, ela me deixa muito feliz, muito positivo. E um trecho da letra de Fungal City que a Björk divulgou no The Guardian, né, na entrevista que ela fez no The Guardian, me remeteu a essa. Essa daqui eu escolhi mais pelos beats e pelos instrumentos de metais, né, que são muito fortes na música, e também pela forma como a Björk canta, né? Ela canta como se ela estivesse contando uma história, né? Ela vai quebrando o ritmo das notas musicais assim do vocal dela, e essa é uma nova maneira, né, que eu acredito que ela encontrou para cantar por causa das cordas vocais. E que tem uma galera aí que se incomoda bastante com isso, mas eu gosto. Can you share
to lose face. Got down on her knees. Essa última música é uma loucura, eu deixei ela por último propositalmente. Digamos que ela é a música menos digerível ali da carreira da Björk, mas eu escolhi ela porque ela representa o homem primitivo, né? E é como se homens da caverna estivessem ali reunidos, fazendo uma experimentação vocal, né? Cantando, aproveitando o momento ali como se fosse um luau. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Björk no lockdown, né? Ela se reuniu de novo com amigos e familiares na sua terra natal e com isso ela foi resgatando as suas raízes e a sua ancestralidade também. Bom, gente, essa foi a minha lista, eu espero que vocês tenham gostado dela. Vou, para facilitar para vocês, fazer uma playlist no Spotify, na Apple Music, e vou fazer uma playlist aqui no YouTube também, para quem não assina esses streamings. Se você gostou desse vídeo, já sabem o que fazer, né? Me dá aquele like, ou me dá aquele dislike gostoso também, que eu também gosto. Já comenta aqui comigo quais músicas vocês colocariam na sua playlist, se você concorda com essa lista que eu fiz. E dia 30 de setembro, Fossora está aí para todo mundo escutar. Será que vai ter clipe, né, desse último single que saiu? Não sei ainda. Não aguento mais fazer react, gente, eu não tenho tempo para isso, não. Mas é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu, eu não vou falar para compartilhar o vídeo, porque ninguém compartilha nada, né, do YouTube mesmo, mas se você puder divulgar aí entre seus amigos, eu já fico feliz. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!